Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão básica sobre óptica geométrica, nos preparando então para a nossa prova bimestral, né? Mais uma aula aí de exercícios que eu vou estar mostrando para vocês como que nós vamos resolver alguns exercícios específicos, tá? E bem focado na nossa prova. Então a primeira questão que eu trouxe aqui para nós é a seguinte: a um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. O aluno então pensou em utilizar seus conhecimentos de óptica geométrica e mediu em determinada hora da manhã o comprimento das sombras do prédio e a dele próprio projetadas na calçada. Chamou de L, L maiúsculo e L minúsculo. Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola era de cerca de 22,1 metros. As medidas por ele obtidas para as sombras foram 10,4 para o prédio e 0,8 para dele. Qual é a altura do aluno? Então, nós temos aqui um probleminha de óptica geométrica. E a questão da óptica geométrica aqui é a seguinte: quando a luz do sol bater no prédio, né, ela vai projetar então a opacidade do prédio, vai projetar então a sombra, tá? Então, em linha reta, a luz do prédio vai formar essa figura geométrica. A luz não, né? A sombra. E contrapartida, a do rapaz também vai formar esse aqui. Nesse caso, a gente vai usar um pouco de matemática básica, tá? E verificar que vai formar dois triângulos semelhantes. E pela razão de semelhança entre os triângulos, a gente vai saber o seguinte: que a altura do triângulo maior sobre a altura do triângulo menor é igual à sombra projetada, que seria a base do triângulo, tá? Sobre a base menor, tá? Então, a gente até estudou isso em alguns anos, acho que no primeiro ano do ensino médio, se não me engano. E aí nós vimos aqui, altura maior sobre altura menor, base maior sobre base menor, tá? E aí é só você substituir os valores e multiplicar cruzado. Ou seja, a altura do prédio ele obteve que é 22,1. A altura, essa altura H é o que a gente quer encontrar, vou chamar de X. O L maiúsculo é 10,4, como vocês podem ver aqui no enunciado, e o L minúsculo 0,8 ao lado, tá? Nesse caso aqui, eu vou multiplicar, por exemplo, por 10 esses dois aqui para tirar a vírgula. Não precisa, mas se a gente fizer isso, vai facilitar algumas coisas para a gente, tá? Só mesmo para ficar mais simples o cálculo, vai ficar 104 dividido para 8, certo? E se você notar, ó, 104 dividido para 8, dá para dividir. Eu não vou multiplicar cruzado, eu vou simplesmente dividir. Então vamos fazer o seguinte: 22,1 sobre x igual 104 dividido para 8, ó, vou pegar 10. 10 dividido para 8 dá 1, e vai sobrar 2, e vai ficar 24 dividido para 8, dá 3, ou seja, dá 13. Multiplicando cruzado, 13x é igual a 22,1, ou seja, x é igual a 22,1 sobre 13, tá? E aí é só efetuar a divisão. Claro, não é tão simples assim, né? Não é tão direto, mas vamos ver quanto é que dá. Eu vou fazer aqui na calculadora rapidão, vocês podem conferir aí também na de vocês. E o resultado então vai dar 7,3, tá, gente? 7,3 ali. Na verdade, 7,3, deixa eu conferir aqui se 104 dividido para 8 dá isso mesmo. Deixa eu conferir aqui, porque não está dando um resultado bonitinho, não. 104 dividido para 8 vai dar 13. E aí, 22,1. Acho que eu errei alguma coisa, né? 22,1, isso mesmo. Dividido para 13. 1,7. Eu devo ter colocado algum valor errado ali. Na hora de fazer a conta na calculadora, viu? Então, até na calculadora dá erro se você não souber fazer, né? Então vai dar 1,7 metros, tá? Então esse rapaz ele tem 1,70 m de altura. Vamos para o próximo exemplo, tá? Tem mais 3 exemplos aqui, ó, direto. Esses exemplos são mais simples, por isso que eles estão bem agrupados, tá? Vamos começar pelo primeiro aqui da lista, né? Uma câmara escura é uma caixa fechada, sendo uma de suas paredes feitas de vidro fosco, como mostra o desenho. No centro da parede oposta há um pequeno orifício. Quando colocamos diante dele a certa distância um objeto luminoso, que produz a luz, por exemplo, vemos formar-se no vidro uma imagem desse objeto. A pergunta é: qual alternativa vai representar melhor a imagem do objeto? Letra A, B, C, D
ou E, né? Nesse caso, gente, a imagem formada na câmara escura do orifício, ela sempre vai ser invertida, tá? Então, toda vez que você olhar pela câmara escura um objeto, a imagem projetada vai ficar invertida, ou seja, de cabeça para baixo. Então, a alternativa correta vai ser letra B. Então, é como se você estivesse invertendo. E é isso que ocorre nos nossos olhos, por exemplo. A imagem projetada no interior do nosso olho, lá no fundo do olho, do globo ocular, ela é projetada de cabeça para baixo, porque o nosso olho funciona como uma câmara escura, tá? Próxima questão 448 aí da lista, diz o seguinte: um pedaço de papel apresenta-se vermelho quando você ilumina ele com a luz monocromática vermelha. Se você ilumina com vermelho, ele fica vermelho. Mas ele vai ficar preto se você usar uma luz azul. Se o mesmo for visto à luz do dia, qual vai ser a cor que ele vai representar? Bom, se você iluminou um objeto com a luz vermelha, ele ficou vermelho. E se você iluminou ele com a luz azul, ele ficou preto. Isso significa dizer que esse objeto ele é de cor vermelha ou branca, tá? Se ele fosse branco, ele refletiria o azul quando fosse iluminado com a luz azul. Mas como ele vai refletir o vermelho e não o azul, logo, esse objeto tem que ser de cor vermelha, tá? Se você iluminasse ele com verde, com preto, com verde, ou com amarelo, ou com lilás, ele provavelmente também apresentaria tons de verde, tá? Tom de preto, porque ele vai absorver todas as cores, exceto a cor vermelha, já que ele é de cor vermelha, tá? Lembrem-se, questões que envolvem isso, que fala sobre a cor que um objeto vai refletir, você tem que observar a interação dele com o meio, tá? A reflexão do objeto é a cor que predomina nele. Próxima questão 453 aí dessa listinha que eu estou fazendo para vocês, ela diz o seguinte: a figura representa um raio luminoso incidido sobre o espelho plano A e em seguida refletido pelo espelho plano B. O ângulo θ que a direção do raio refletido faz com a direção perpendicular do espelho é... Bom, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ó? Vocês vão notar que quando o feixe de luz vem aqui, ó, ele vai ser refletido, vou até fazer de laranja aqui para destacar. Ó. Ele vai ser refletido nessa direção. Então, essa vai ser a reflexão que ele vai formar. Se ele faz essa reflexão, a gente vai destacar algumas coisas que são interessantes, tá? A primeira delas é o seguinte, deixa eu pegar uma vermelha agora. Esse ângulo aqui vai ser de 20 graus e esse ângulo aqui, ó, vai ser o ângulo θ, tá? E isso é importante, porque se esse ângulo aqui é 20, ó, então obrigatoriamente esse ângulo aqui tem que ser 70. Esse aqui é 90, porque ele fala que os espelhos são perpendiculares, ó. Então perpendicular é 90 graus. E além disso, como que eu faço para saber que ângulo é esse aqui? Ó? Esse ângulo, toda vez que você precisar completar o ângulo para dar 90 graus, então esse ângulo é 90 menos θ, ou seja... Pegando só a parte do triângulo, nós vamos ter que o ângulo de 70 mais o ângulo de 90 mais o ângulo de 90 menos θ, isso aqui é igual a 180, tá? Ou seja, ó, 90 mais 90 vai dar 180. Vou até fazer assim para vocês verem. Menos θ igual a 180. Quando eu passar o 180 para lá, eles vão cancelar. Como o θ está negativo, eu vou passar ele para lá para ficar positivo. Então, vai sobrar o 70 desse lado e o θ passando para o outro fica positivo. Então, a alternativa correta é a letra E. 70 graus é o valor do ângulo θ, tá? Ou a gente poderia pensar, pessoal, de uma forma muito mais fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui um desenho, só para vocês verem, tá? Poderíamos ter pensado assim, ó. Olha comigo. Se esse ângulo é 20, obrigatoriamente esse é 70. E se esse 70, para completar os 180, esse aqui tem que ser 20, né? 20 mais 70 dá 90, 90 mais 90, 180. Se esse é 20, então esse aqui tem que ser 70 graus também. Tá? Então é interessante que vocês vão perceber que em alguns casos não precisa fazer muito cálculo. E isso é interessante, principalmente quando você vai fazer uma prova como o Enem. Não perde tempo e vai logo direto no resultado, tá? Próximas questões. Agora nós vamos fazer a questão 456 aí. E ela nos diz o seguinte: um espelho plano está no piso horizontal de uma sala com o lado espelhado voltado para cima.
Então existe um piso aqui, um espelho aqui no chão, com o espelho voltado para cima. O teto está a 2,40 de altura. Eu acho que essa questão até fiz com vocês, pode ser, acho que sim, mas a gente vai fazer de novo. Lembrando agora que eu acho que eu já fiz. E ele fala que a lâmpada, tem uma lâmpada que está com 80 centímetros do teto, tá? Com esses dados, pode concluir qual que vai ser a distância da imagem e tal. A gente até fez ela e eu te expliquei para vocês que na verdade a lâmpada vai estar aqui, ou seja, ao invés de estar em 2,40 de altura, a lâmpada vai estar em 1,60 de altura, tá? E como eu expliquei para vocês, a imagem projetada pelo espelho vai estar na mesma distância que a imagem real. Se a imagem real está a 1,60 m, então a imagem formada no espelho vai estar a 1,60 m também. Então, juntando os dois, o resultado vai dar 3,20, letra D, tá? Então, a gente fez essa aqui, então tem nos vídeos anteriores eu explicando de uma forma mais detalhada. Eu havia esquecido, se eu tivesse lido direito, eu teria lembrado que essa questão a gente já tinha feito, tá? Vamos para a questão 460. Ela diz o seguinte: um espelho plano em posição inclinada forma um ângulo de 45 graus com o chão. Uma pessoa observa-se no espelho conforme a figura A. Conforme a figura. A flecha que melhor representa a direção para a qual ele deve olhar a fim de ver os seus sapatos. Então a gente tem que ver o seguinte. O sapato dele, se vocês prestarem atenção, ó, o sapato dele está nessa distância aqui, ó. Tá? Então vou fixar aqui. Novamente eu vou medir para cá a mesma distância. Vamos supor que seja mais ou menos aqui. Deixa eu ver se é o mesmo tamanho. Não. Deixa eu ajeitar aqui o tamanho. Então o sapato dele vai ser visto aqui, ó. Nesse ponto aqui, aproximadamente nesse ponto, ó. É onde vai estar, ele vai ter que olhar o sapato dele, tá? E aí, o que a gente faz para descobrir o valor real? A gente vai pegar o olho dele, vou pegar aqui a cor azul, tá? Eu vou direcionar aqui, ó, aqui onde começa o campo de visão dele, ó. Vou direcionar aqui no sapato que ele está vendo, tá? E aí, esse ponto aqui, que é o ponto D, como vocês podem ver, tá? É o ponto que vai indicar onde ele vai olhar o sapato, certo? Então, basta você medir a mesma distância que está aqui, porque lembre-se, igual essa questão aqui, a imagem é projetada visualmente numa distância igual à distância que está do espelho. Então, ele vai estar vendo o sapato mais ou menos aqui. Observe que há uma diferença, porque provavelmente a medida que eu fiz aqui não está perfeita, tá? Mas, se fizermos isso de maneira correta, a distância vai dar perfeita. Igual vocês vão ver nesse desenho que eu vou mostrar para vocês, com o gabarito, ó. Aí aqui deu perfeito, porque provavelmente foi feito no computador. Ele desenhou aqui, ó, o sapato aqui, e aí a linha que é projetada nessa direção, quando cruzar o espelho, é a reflexão do sapato, tá bom? Então essa é a primeira parte aí da nossa aula sobre, primeira parte, né? São nossos exercícios sobre a óptica geométrica, uma revisãozinha básica aí para vocês, tá? Espero que todos vocês tenham compreendidos. Fique com Deus, pessoal, até a próxima aula. E antes de vocês saírem para fazer lá atividades na plataforma, eu quero que vocês deixem um comentário aqui para eu poder fazer chamada e todo mundo ficar feliz, tá bom? Então, pessoal, fique com Deus, até a nossa próxima aula. Falou e boa prova na semana que vem.